Boa tarde a todos. Bem-vindo a mais um painel do Case Startup Summit 2020. Hoje a gente vai falar sobre o painel Construindo a Ponte para o Capital, que vai dar dicas para empreendedores que querem captar um dia no Vale do Silício. Meu nome é Bruno Yoshimura, eu sou cofundador e partner do fundo do OneVC, e a gente faz investimentos seeds em empresas que estão localizadas no Brasil, América Latina e Estados Unidos. Além de investimento, a gente também faz essa ponte do Brasil com o Vale do Silício, que é tema do painel de hoje. E para o painel eu vou trazer duas das pessoas que estão entre os brasileiros e brasileiras que mais entendem de investimentos estando no Vale do Silício. As duas moram e investem no Vale há muitos anos. Então gostaria de apresentar primeiro a Renata Quintini, que é cofundadora e managing partner da Renegade Partners. Ela também é board member da Venture Capital Association dos Estados Unidos, a NVCA, e antes era general partner da Felicis Ventures. Antes da carreira de investidora em Venture Capital, ela também trabalhou no fundo de endowment da Universidade de Stanford. Bem-vinda, Renata. Oi, Bruno. Prazer estar aqui. Obrigada, pessoal do Case Startup Summit, pelo convite. Estou super animada. Vamos lá. Grande prazer. E para estar com a gente hoje também, a gente tem a Mariana Donangelo, que é investidora do fundo Kazek Ventures. Antes da Kazek, ela passou pela carreira de Private Equity no Pátria, se mudou para o Vale, onde fez uma carreira de investimento na Accel Partners, que é um dos principais fundos do Vale do Silício, e depois operou também em uma startup chamada Invoice2Go. E hoje ela faz parte da Kazek Ventures, que por acaso a Kazek e a Accel foram investidores da época que eu era empreendedor, antes da OneVC. E hoje acho que a gente vai falar bastante, né, sobre como levantar capital e tirar um pouco de informação de quem vive isso no dia a dia. Acho que quando eu era empreendedor, eu queria ter tido essa aula, né, com quem senta do outro lado. Então, um grande prazer ter Renata e Mariana para bater esse papo. E eu queria começar, acho que com uma pergunta da transição da vida pessoal de vocês para profissional, falando como vocês foram parar no Vale, né? Vocês nasceram no Brasil, como vocês chegaram no Vale e como vocês caíram em uma carreira de Venture Capital, começando com a Mariana. Bacana. Obrigada, Bruno, aí pela apresentação e por estar moderando esse painel. E obrigada também ao pessoal do Sebrae, a ABS e a CAT por estar organizando esse evento. É um prazer estar aqui. Então, só contando um pouquinho, eu já estou aqui no Vale há 10 anos e a minha vinda para cá foi uma decisão pessoal e profissional minha e do meu marido. Assim, por um lado, meu marido ele queria fazer MBA em Stanford e eu estava super aberta a mudar minha carreira para cá, porque eu tinha uma boa parte da minha família aqui. E eu trabalhava em Private Equity no Pátria, em São Paulo, adorava o que eu fazia, adorava investir, e a oportunidade de trabalhar em fundos de Venture Capital aqui estava super interessante. Eu acho que, felizmente, para mim, o Brasil, o ecossistema de startups no Brasil, na América Latina, estava decolando naquele momento e tinham vários fundos de Venture Capital começando a se interessar e olhar a região, e a Accel foi um desses fundos, né? Então eu entrei no time da Accel para montar essa estratégia de Brasil, e foi assim que tudo começou. E de Accel até hoje se passaram aí esses 10 anos, metade desse tempo na Accel olhando muito o Brasil, mas também olhando o mercado americano, Índia, China. Passei por uma experiência operacional super interessante e continuei investindo em Brasil, aí dessa vez mais pessoalmente mesmo, por um tempo, até que esse ano resolvi voltar a investir full time novamente, e também surgiu essa oportunidade de me juntar ao time da Kazek, que foi uma oportunidade irresistível, e aqui estou. Eu tenho certeza que a Kazek está muito feliz em tê-la, e bem-vinda à Kazek, né? Foi uma mudança recente. E Renata, como você foi parar no Vale, e um resumo assim da sua carreira? Você fez muita coisa legal no Vale como investidora, mas acho que vale a pena falar um pouquinho da sua carreira. Não, pois maior sorte, coincidência. Eu era advogada no Brasil, trabalhava no Rio, no Barbosa Musnic Aragão. Vim para cá, para Stanford, em 2004, para fazer um LLM, que é um mestrado em Direito e Tecnologia. E quando eu cheguei aqui em Stanford, eu olhei e falei, poxa, o que eu queria ser de verdade era meu cliente, que eram os Venture Capitalists.
brasileira, mulher, em 2004, querendo virar VC. Foi uma transição inesperada, mas aí acabei fazendo MBA em Stanford e tive a sorte de trabalhar no Endowment de Stanford em 2007. Um pouco similar à história da Mariana, aquela história de, poxa, o Brasil como oportunidade está começando a crescer e ficar interessante, e eu brasileira tendo os relacionamentos e conhecendo um monte de coisa, comecei no Endowment falando, poxa, vamos olhar para o Brasil, mas Venture Capital estava mudando, Seed estava começando como uma asset class, o Endowment, o melhor portfólio do mundo, investiu em Venture Capital já há muitas décadas, aí tinha o pessoal Andreessen Horowitz, Founders Fund, que hoje são firmas já historiadas, começando naquele tempo, batendo na porta de Stanford, falando, poxa, tem aqui esse negócio de seed, quero teu dinheiro. Então, eu estava no lugar certo, na hora certa, sou muito sortuda, e acabei investindo nesses fundos, construindo a basquete de seed de Stanford, e depois de Stanford, acabei me juntando a Felices Ventures, na época que eram 3 de nós investindo, primeiro fundo institucional, hoje Felices é um top fund que investe em 13 países, mundial, enfim, hoje uma coisa que eu tenho muito orgulho, mas quando a gente começou foi uma jornada empreendedora da minha parte. E de lá me mudei para Lux Capital para investir em Frontier Technology, que essas coisas mesmo de filme de ficção científica, robô, drone, self-driving car, todas essas coisas. Acabou que toda a minha vida se juntou para fundar a Renegade. Voltei de volta às origens de começar e estou super animada de estar aqui, trazendo toda essa experiência e começando uma coisa nova com o Renegade. Obrigada de novo pelo convite. Tenho muito orgulho de ser brasileira e poder ter essa conversa com o pessoal que está aí. Uma dos pouquíssimos brasileiros há tanto tempo no Vale. E você tocou num ponto bem legal que a gente vai cobrir hoje, que é o fundo que você estava de Frontier Tech, ele tinha uma tese específica. Então, a gente pode começar com isso, perguntando para vocês qual a tese do fundo que vocês estão hoje. A gente vai ver que cada fundo tem sua tese, e a gente vai tocar nesse assunto depois, mas a gente já começa com a Mari falando um pouquinho de Kazek. Legal. Então, contando um pouquinho de Kazek, só um pouquinho mais da história da Kazek, né? A Kazek começou em 2011, bem nesse momento aí onde estava acontecendo, né, essa decolagem aí do ecossistema de startups no Brasil e na América Latina. Os fundadores da Kazek são o Hernan Casar e o Nico Sekasi, que são 2 dos grandes pioneiros de empreendedorismo de tecnologia da região. Eles cofundaram o Mercado Livre lá no final dos anos 90 e fizeram parte dessa trajetória fantástica do Mercado Livre. E enfim, em 2010, 2011, eles enxergaram isso e eles viram a oportunidade aí de conseguir investir em escala na região. Então, meio que foi assim que começou. E então, o DNA da Kazek é um DNA bem empreendedor, né? É um time hoje de ex-empreendedores, ex-operadores, e a gente acredita que a gente consegue adicionar muito valor porque a gente passou pelo que esses empreendedores estão passando. E aí, mais em termos de área onde a gente atua, eu diria que a gente gosta de investir nesses estágios bem iniciais, que a Renata estava falando, né, do Seed ao Series B. A gente é bem agnóstico em relação a verticais e ao país onde a empresa esteja baseada, contanto que tenha esse foco em América Latina. E no final das contas, o que a gente procura são esses empreendedores aí fantásticos que a gente vai estar trabalhando junto por muitos anos e construindo empresas que vão ter um impacto significativo na região. Então, acho que não é tão, assim, no dia que tem uma tese de investimento bem focada em uma vertical, é mais esse denominador comum de empresas que têm um impacto em América Latina, e por ter essa presença em América Latina, elas têm um diferencial muito grande, tem muita coisa legal para fazer por aí. Que é uma dica para os empreendedores. A tese não é só a categoria, né? Tem muita coisa que vai atrás da tese do fundo, entre região, categoria e outras coisas. Eu sei que o Renegade também tem uma visão bem diferente, né, de tese, que é interessante ter a Renata, que ela vai contar quão diferente para que o empreendedor entenda, né, o outro lado da moeda antes de bater na porta de determinados fundos. Não, a gente está aqui num momento nos Estados Unidos que capital é super abundante para as empresas. Então, aquela ideia de,
poxa, por que uma firma nova precisa existir? Como é que a gente adiciona realmente valor para o empreendedor? Era uma coisa que estava muito na nossa cabeça, porque no fim das contas é realmente trabalhando com os melhores empreendedores que você consegue gerar retornos excepcionais para seus investidores. E a última vez que a gente viu o mercado realmente mudar e uma categoria de firmas emergir foi aquilo realmente 15 anos atrás no Seed. O que aconteceu? Você tem cloud services, você tem computadores no nosso bolso, nos telefones, você tem Facebook, você pode agora anunciar para o mundo inteiro de uma maneira bem mais barata, então começar empresas ficou muito fácil. Só que o que acontecia? Você levantava $500 mil, $1 milhão, e tinha 12 meses para achar o que o pessoal fala aqui, product market fit, é aquela coisa de achei o produto que as pessoas querem comprar e pagar para ter. E isso virou uma coisa diferente para as empresas. Então, o que aconteceu? As novas firmas de VC criaram um produto para esse problema. Então, te ajudavam a achar receita, te ajudavam a vender para empresas maiores, te achavam poxa, que tipo de time você tem que ter para você iterar de uma maneira rápida e tudo. Então, essas firmas de venture capital conseguiram ganhar das marcas estabelecidas porque focaram num problema novo. Eu e minha sócia, a Rosane, a gente olhou para... E o que mudou para os empreendedores? A gente viu e falou, poxa, capital não é mais o problema, escalar o time é o problema de hoje. Como é que você vira uma organização que pode ser uma empresa de 1 bilhão, 10 bilhões, Snowflake acabou de pública $100 bilhões, né? Recentemente, como é que isso é possível? Isso tudo vai para o time. Então, a gente formou o Renegade para se focar nesse momento das empresas, que você tem o seu produto, tem o seu mercado, mas agora você está criando aquele motor para escalar e dominar o mundo. Então, a gente não se importa com indústria, a gente sempre investiu desde Dollar Shave Club, Glossier, que são empresas de produtos de beleza, até Cruise Automation, que a GM comprou por $1 bilhão, que é um carro autônomo. Então, a gente já viu de tudo e a gente está focado nesse momento de vida das empresas. Muito legal. É uma visão diferente e estudar um pouco sobre o partner do VC e a tese, acho que é uma das primeiras tarefas, antes até de conversar com os fundos. E agora, mudando um pouco, uma pergunta bem tática. Acho que no Vale do Silício, tamanho posição de mercado, ou ir atrás de um tamanho bastante grande de mercado é pré-requisito que até às vezes assusta o empreendedor brasileiro. Queria perguntar para a Mariana, né, qual a importância de addressable market, como que o empreendedor deve pensar sobre isso e qual que é, assim, até a diferença, né, de alguns fundos do Brasil para a média do fundo mais estilo Vale do Silício, que não deixa de ser o estilo também da Casec de pensar, né? Não, bacana. E só falando um pouquinho mais, assim, conceitualmente, né, do que é esse addressable market e como é que o pessoal deveria pensar em relação a isso, né? Acho que nada mais é do que a receita potencial que o seu produto, o seu serviço, que a sua empresa oferece, tem naquele mercado onde você atua. E aí, geralmente, o pessoal calcula olhando o mercado total onde essa empresa está, e aí talvez você possa tirar as coisas que não se aplicam aquela empresa, e geralmente essa forma mais bem top-down de fazer esse cálculo. E é um fator, e geralmente é um fator levado em consideração, e como você falou, os investidores procuram empresas onde esse TAM é gigante, acima de $1 bilhão, mas tem algumas coisas que você tem que levar em consideração também, que não podem ser ignoradas, principalmente quando a gente está falando de empresas de tecnologia, né? Porque empresas excelentes, elas criam novos mercados e elas podem estar transformando os mercados onde elas estão. E se você só levar em consideração o mercado atual, você pode estar ignorando fatores super relevantes para aquela empresa. Então, por exemplo, quando o Google e o Facebook começaram, eles criaram mercados praticamente do zero, né? Uber, Airbnb, se a gente olhasse o mercado onde estavam atuando inicialmente, provavelmente, se esse fosse o único critério, os investidores não teriam investido nessas empresas. E porque eles tiveram essa capacidade de
transformar e inovar. Então, eu diria que o mais importante do que o TAM em si é a capacidade do empreendedor de enxergar essas novas oportunidades e expandir o mercado, ou transformar o mercado, ou criar mercados novos. E geralmente é isso que realmente importa. E aí eu acho que aqui nos Estados Unidos isso está bem claro e já é bastante padrão e utilizado e se leva em consideração, e talvez alguns dos investidores brasileiros eles ficam muito focados só no que realmente existe hoje e talvez não nessa visão mais de longo prazo, e eu acho que na Casec a gente tem essa claridade que nem você estava falando. É verdade, o exemplo do Uber, acho que aconteceu uma coisa interessante, que uma das consultorias errou em 100 vezes o tamanho estimado do Uber, né, porque esqueceu que ele estava criando um mercado novo, que é bem compreensível. Exatamente. Airbnb, acho que bem semelhante. E acho que eu queria perguntar isso também para a Renata, né, porque ela passou por Frontier Tech, que muitas vezes está inventando mercados novos. Tem alguma coisa a adicionar, assim, ao que a Mari falou? Eu acho que o Frontier Tech, na verdade, é mais o mercado, você consegue entender que é grande. A parte que é mais difícil de entender se é possível e como é que você cria um modelo de negócio nessa tecnologia maluca. Né? Que você pensa, poxa, vamos imaginar que a gente acha a cura para o câncer. Vai fazer dinheiro, vai ser valioso essa cura? Com certeza. Mas é mais, ok, como é que chega lá? Quanto custa? Como é que faz de-risking da tecnologia? E como é que você cria um modelo de negócio que você é compensado da maneira justa? Carros autônomos, poxa, se a gente tem meio de transporte que você consegue ir de A para B da maneira mais eficiente, confortável, segura, sem acidente, da maneira mais barata, com menos tráfego, quem não quer? Todo mundo quer, mas agora como é que chega lá? Então é mais uma questão de execução do que o TAM necessariamente. Interessante, não é verdade. Frontier Tech é uma coisa que eu vejo muito pouco por aqui, mas eu nunca tinha pensado. O addressable market já é grande, as perguntas são outras. Legal. E agora, acho que eu queria invadir talvez um pouco a privacidade dos VCs, né? Foi lançado um livro, acho que foi no ano passado, do Scott Cooper, da Andreessen, abrindo um pouco como que funcionam os processos internos, como que as decisões são tomadas, que não é nenhum segredo, mas acho que é uma coisa que ainda é muito pouco falada e ajudaria os empreendedores a entender como que funciona uma firma por dentro, e cada firma funciona de uma forma diferente. Queria perguntar para a Renata, assim, como funciona o processo decisório dentro de Renegade? Quais são os processos? Quem decide, quem não decide? Para o empreendedor entender, quando ele está esperando uma resposta do outro lado, como vocês funcionam? A gente na Renegade está até tentando evoluir essa parte de processo da melhor maneira que a gente pode, porque a gente também é fundador e a gente sabe quanto é difícil estar ali esperando pela resposta. Poxa, não vem, você me perguntou essa coisa, agora quer mais 500 outras coisas, como assim? Então, a gente entende muito bem de ter o coração na mão, que nem os fundadores de startup. Mas acho que a primeira coisa que um fundador tem que entender quando fala com uma empresa de VC é essa pessoa com quem eu estou falando, essa pessoa tem autoridade para escrever um cheque ou não tem? Porque tem firmas que você tem camadas, você vai ter gente que chama principal, ou que chama até partner, que aqui nos Estados Unidos significa sócio, mas tem sócio em empresa que não tem capacidade de escrever um cheque. Então, quando você está tendo essa conversa com o fundo, tentar entender, ok, você escreve cheque, não escreve cheque, se não é você, quem é da tua firma que escreve, e quais são os passos até chegar na frente dessa pessoa que escreve, é uma coisa que é bom entender. Você fala, estou falando com firma XYZ, mas depois você percebe aquela pessoa que eu estou falando não tem tanto poder, então é uma coisa menos relevante. Mas em termos de processo, as firmas de VC têm uma coisa que chama reunião de sócio, geralmente acontece nas segundas-feiras, que você tem todos os comitês das empresas lá que vão apresentar. Essas empresas trazem a startup também para ter uma apresentação de pessoas, super importante você apresentar bem naquela conversa e entender, fazer com que o fundo de VC entenda por que a sua empresa é interessante. Porque às vezes você vai ter o seu sponsor, aquela pessoa que está dentro da firma que fala, poxa, eu sou a pessoa que vai te escrever o cheque, sou eu que estou no teu board member,
Mas é sempre importante você ter o apoio da firma inteira. Então, aquela reunião de sócio que você apresenta para todo mundo, mesmo que você ache que o negócio está já garantido, que está indo super bem, faz bem, porque ter o apoio de todo mundo na sociedade é importante, mesmo que as pessoas não tenham poder político de vetar ou coisa assim. Você tem, às vezes, deals aqui nos Estados Unidos que estão acontecendo em menos de uma semana, que a empresa é super quente, começa a fazer fundraising, ou nem começou a fazer fundraising, mas o pessoal já está fazendo, quero conversar contigo, gostei, acelera tudo, em menos de uma semana a coisa fecha, mas um processo normal você tem tempo de conhecer os empreendedores. Um bom empreendedor sabe fazer um bom processo, sabe ter um timeline legal, sabe fazer, poxa, deixa eu trazer 5, 6 firmas juntos ao mesmo tempo para o pessoal poder decidir mais ou menos no mesmo tempo, em vez de, eu tenho uma resposta hoje, mas a próxima vem daqui a 2 semanas. Fica bem mais difícil de manejar isso. Mas, no fim das contas, cada firma é um bicho diferente também, em termos de processo. Mas acho legal que você... ser rápido e decidir em 1, 2 semanas. Um processo agora, demorar mais de um mês é difícil. E você tocou num ponto que acho que é uma dica que, quando eu era empreendedora, eu não sabia. Você tem o sponsor dentro da firma, que é alguém que muitas vezes já está do seu lado. Só que ele precisa, junto com você, levar essa decisão para a partnership, né, que geralmente é composto de mais pessoas. Então, entender quem é essa pessoa, né, e se a pessoa pode ou não ajudar a decidir ou a trazer e convencer os outros sócios. E para a Mariana, eu gostaria de perguntar a parte do dia a dia do VC, né? O que é uma semana típica para você? Como você divide a sua semana? E o que você faz além de encontrar com empreendedores que estão levantando dinheiro? Não, bacana. Eu acho que antes de responder, eu acho que só dando um pouquinho mais de contexto de novo, vamos só entender aqui quais são os fatores de sucesso, né, para um investidor. Eu acho que tem 2 principais. Eu acho que um é encontrar e investir nessas empresas que têm um grande potencial de sucesso. E o segundo é, uma vez que você encontra essas empresas, ajudá-las nessa trajetória para o sucesso e apoiá-las nessa trajetória, né? E os VCs, eles passam a maior parte do tempo nessas 2 coisas. Então, eu diria que na Casec, por exemplo, a gente passa metade do tempo em cada uma delas. Não tem uma semana típica ou um dia típico. Acho que vão ter momentos onde a gente vai estar muito mais focado, assim, tem 2 ou 3 oportunidades de investir, a gente vai estar bem focado nisso, e vão ter momentos como foi no começo da pandemia, onde você tem que estar 100% focado em apoiar as empresas do portfólio, porque foi uma época super turbulenta e precisava de muito apoio, e isso foi o que aconteceu. Então, realmente não varia bastante. E aí a Renata contou um pouco assim do que acontece mais regularmente numa semana. Tem esse Partners Meeting que acho que é bem comum em todos os VCs, toda segunda-feira também, onde você tem essa tomada de decisão sobre novos investimentos e discussões sobre potenciais novos investimentos, e também tem bastante reuniões regulares sobre o portfólio, né, e ter certeza que o time como um todo está a par de tudo que está acontecendo com as empresas do portfólio e também consegue apoiar esses empreendedores, por mais que você não seja aquela point person naquela empresa investida. E aí eu acho que externamente, com as empresas do portfólio, existem as reuniões de conselho, né, que acontecem a cada 1, 2 meses, mais formalmente, e aí para discutir estratégia e prioridades. E também, obviamente, também tem essas reuniões mais informais, que são mais caso a caso, com cada um dos empreendedores com quem você está trabalhando, que façam sentido para continuar apoiando, né? Então, acho que eu diria que é isso, mas realmente um dia é diferente do outro, uma semana é diferente da outra. O que acho que é uma conclusão que eu tive quando eu mudei de lado para VC, que o VC sempre está bastante ocupado, mas com coisas diferentes. É bem diferente do empreendedor, que também está sempre ocupado, mas acho que o VC está sempre mudando de contexto, né, o dia inteiro. E eu queria perguntar para a Renata sobre onde ela encontra as melhores oportunidades no Vale do Silício, e o contexto por trás da pergunta é porque os nossos empreendedores que estão assistindo querem estar nessas networks e saber onde que ele deveria estar para você encontrá-los.
A coisa que melhor, que tem melhor conversão e melhor qualidade é ser recomendado por outros empreendedores com quem a gente trabalhou. Não tem nada que bate esse tipo de recomendação. Por quê? Porque o empreendedor com quem você trabalhou conhece você, conhece o seu estilo de trabalhar, conhece o que faz sentido para o teu fundo. E quando aquele empreendedor fala, eu conheço esse outro empreendedor, você tem que prestar atenção, aquilo vale muito porque você respeita aquele empreendedor com quem você trabalha. Então, é um negócio que já vem super qualificado dos dois lados. Então, isso vale muito. A outra coisa que também vale muito são outros parceiros com quais a gente já co-investiu, gente com quem a gente esteve no conselho de administração junto, porque entende o estilo de trabalhar, entende como é que cria valor junto. Então, tá nessas networks e ser recomendado pela pessoa certa, do jeito certo, vale ouro. Eu já vi bem mais de 1000 empresas na minha vida de VC. Teve uma que eu investi, que a pessoa fez cold e-mail para mim. Uma. E aquela pessoa veio do mundo de vendas, foi um cold e-mail maravilhoso, que eu nem acreditei que eu abri aquele cold e-mail e tive a reunião. Porque, às vezes, sabe, é muito difícil. Então, entrar nas networks certas e chegar da maneira recomendada, de um jeito certo, é fundamental. Especialmente no Vale. A vantagem é que as networks do Vale são super próximas desse mundo. E no meu caso, nosso Series A foi o aniversário de um anjo, investidor anjo, Series B aniversário de um amigo. Então, redes sociais normais também, mas acho que no Vale a rede de amigos também tem muito a ver com tech. E acho que na parte de como o Vale funciona, ou como fundos que pensam como o Vale Series funciona, eu queria perguntar para a Mariana sobre as boas práticas, que eu acho que não devem ser ignoradas, porque se você fizer algo errado no começo, lá nas primeiras iterações, você pode perder, infelizmente, né, a oportunidade de falar com investidores. Então, você tem algumas dicas aí para o empreendedor, Mari? Tipo, acho que a Renata falou bastante, uma coisa super importante, que eu só queria complementar também, para entender também, que os investidores, eles recebem um fluxo muito grande de empresas o tempo todo, diariamente, e é muito difícil conseguir avaliar cada uma dessas empresas individualmente com a mesma atenção. Então, eu acho que tentar se destacar do resto é essencial, e uma boa forma de fazer isso, como a Renata estava falando, é chegar no VC, no investidor, por meio dessa conexão em comum que vocês têm. E eu acho que isso mostra também que você é uma pessoa que consegue vender a sua história, né? Que você consegue passar adiante alguém para vender essa história para você. E isso é um ponto de validação super forte, que vai ser levado em consideração também nesse processo de tomada de decisão de investimento. Então, eu acho que eu só queria enfatizar isso porque é realmente uma forma super eficiente de você conseguir chegar no investidor que você quer. Então, procurem esses empreendedores, esses investidores que você já conhece e que vendam essa missão e façam isso. E na mesma linha, eu queria perguntar para a Renata uma dica bem tática sobre esse e-mail, né? Acho que escrever esse e-mail... Vamos lá. Curtinho. E é um e-mail de venda. Então, tenta colocar as coisas mais importantes em cima, porque imagina, a pessoa está recebendo um e-mail no celular, não está vendo um e-mail grandão, então 500 attachments, não. Coloca ali, você tem 3 coisas para dizer para aquela pessoa, quais são as 3 coisas mais importantes que aquela pessoa pode ouvir de você. E é geralmente aquilo que a Mariana falou do tamanho do mercado. Tô indo atrás de um mercado super interessante, por isso, esse é meu mercado. Esse é o meu time, por que esse time é fenomenal? E o que você está procurando ou por que você vai ganhar? São as coisas que tem que vir em cima, curtinho, porque aí o VC tem que ler aquilo e saber do que você está dizendo e por que aquilo é interessante. Se você coloca muito trabalho, muita dificuldade, muito processo, vai para o ponto que a Mariana falou de, poxa, essa pessoa não consegue vender tão bem.
E eu acho que tem um paralelo legal com a sua própria empresa, né? Você vendendo o seu produto para o usuário. Você está fazendo onboarding de um novo usuário, você tem 10 segundos aí para convencer de que vale a pena continuar fazendo esse onboarding ou não. Então, você tem que pegar a atenção dessa pessoa bem rápido e conseguir vender essa ideia de uma maneira bem concisa e direta é super importante. E eu acho que na sua vida inteira como empreendedor vai ser importante, né? Para atrair talento, para atrair investidores, para atrair usuários. Então, eu acho que é uma dica super relevante mesmo. Eu acho que é muito preciosa. Faz customizado para aquele fundo de VC. Isso. Por que aquele e-mail, por que esse VC vai gostar da sua empresa? Né? Dentro de um fundo de VC tem um monte de investidores. Tenta entender qual é o investidor daquele fundo de VC que tem experiência relevante para o que você está fazendo, que tem um portfólio relevante. Manda e-mail para aquela pessoa, chega naquela pessoa e fala, eu tô contactando você por isso, isso e isso, e você vai gostar do que eu estou fazendo por isso, isso e isso. Coisa genérica, que parece que você mandou para Deus e o mundo. Tipo, eu estou precisando, você tem dinheiro, vamos nos encontrar, fica mais difícil. Que tem a ver também com a característica do Vale. Tem muito dinheiro, o fundo também quer saber, né? Por que você está me escolhendo? Eu sou a sua última opção, eu sou a primeira. Que também, para quem é VC, você não quer pegar os deals que outros fundos recusaram. Então, acho que tem a ver também com como funciona o mundo para o nosso lado. E acho que a gente também queria perguntar para a Renata, os empreendedores da América Latina, eles têm sido mais presentes nas aceleradoras do Vale, tem algumas, né, o Y Combinator, 500, Techstars. O que você acha isso? Sim, você acha que é uma porta válida? Para quem que ela é válida, para quem que ela não é? Você chega a cobrir essas aceleradoras? Eu cubro. E uma coisa que é super bacana dessas aceleradoras é realmente o valor da comunidade. Primeiro, pelo aquilo que a gente falou de, poxa, para chegar, a Renata adora quando chegam nela através de empreendedores que ela já investiu. Cruise, que eu investi, teve em Y Combinator, por exemplo. Aí, se o Kyle me manda um e-mail, que é o founder de lá, entendeu? Já tem aumenta a conversão com os empreendedores. Esse é um ponto. Segundo ponto, que é super valioso, que a comunidade dessas aceleradoras, uma coisa que as pessoas não percebem é que eles viram cliente um do outro. Começa a comprar o produto um do outro. Então, você começa a ter receita daquele pessoal que está com você, ou que teve no cohort 5 anos atrás. Eles lembram, poxa, é super difícil começar, deixa eu virar piloto, ou deixa eu te dar receita, ou deixa eu te dar feedback de produto. Então, as coisas realmente aceleram. E o último ponto é que você também tem acesso a talento bem legal. Porque é o pessoal que está ali construindo junto, é gente que tem outras networks de talento que você não tem. Então, você consegue um monte de recurso num período de tempo que é bem focado. Então, tem valor, sim. Não só o investimento que aparece no Demo Day, mas todo aquele processo e virar parte daquela comunidade em perpetuidade. Ótima dica. Acho que sua visão de comunidade primeiro, e acho que depois você falou também talento, né? Faz muito sentido. E acho que o empreendedor brasileiro aqui, né, que ainda não tem uma ideia, também está querendo saber de vocês, e a gente pode finalizar com isso, conversando com a Mariana, o que você está olhando em Latam, que tendência que tem, não só de Covid, mas coisas que estão mudando, que te deixam animado, e depois finalizando com o Renato, falando a mesma coisa, com a visão mais do Vale. Bacana. Eu posso falar um pouquinho aqui do meu lado? De novo, acho que quando eu comecei a investir lá em 2011, que o ecossistema estava se formando, a gente estava vendo uma primeira onda de grandes tendências, né? A gente via penetração de internet crescendo, penetração de smartphones, mais pessoas comprando online, tudo ainda muito pequeno, mas com um potencial gigante de crescimento, e tinha essa ideia de que um mercado consumidor online estava se formando e grandes empresas iam ser formadas em cima disso. E foi o que aconteceu, e vários dessas tendências ainda aceleraram ainda mais agora com a pandemia, e acho que a gente está num momento bem bacana em relação a todos esses trends. Então, eu diria que essa primeira onda
tá bastante consolidada, essa base está consolidada, então eu estou empolgada com essa segunda onda, com o que vem next, né? E uma das coisas que me fascina bastante, que eu acho que é bem específica de Brasil e América Latina, e eu gosto muito de falar, é sobre como ainda existe uma falta de acesso à informação em diferentes verticais. Eu acho que uma vez que a gente consiga resolver isso, vários startups e empresas vão ser criadas em cima disso, da mesma forma que foram criadas com as outras coisas que a gente conversou. Então, tem exemplos em diferentes categorias, né? Desde real estate, onde a gente não tem acesso à informação de compra, venda, aluguel de imóveis. Aqui nos Estados Unidos a gente tem o MLS, que dá acesso a isso, e várias empresas criadas em cima disso. A gente não tem acesso ao seu histórico médico de uma maneira única, está sempre na cabeça dos médicos, ou na fichinha dos médicos, ou nos laboratórios de diagnóstico, mas ter acesso ao seu histórico médico em um só lugar, eu acho que vai habilitar que você consiga criar várias empresas que podem oferecer serviços em cima disso, assim, health insurance, coisas do tipo. E mesma coisa com o histórico financeiro, e aí o Open Banking está aí para isso, seu histórico de crédito, até agora há pouco a gente só tinha informação sobre inadimplência das pessoas, e aí agora com crédito, com o cadastro positivo a gente consegue ter uma ideia muito melhor do risco de crédito de um indivíduo e consegue talvez criar o Credit Karma aí do Brasil, da América Latina, e eu acho que acho que isso é um trend bem grande, e eu acho que eu gosto dele porque é bem específico, e eu acho que só empreendedores locais vão conseguir resolver bem. Então, estou super empolgada aí com alguém resolvendo isso. Ótima dica. Renata, o que você está vendo no Vale? Aqui no Vale é engraçado que a Marina estava falando de, poxa, vamos trazer a informação, a gente tem problema de não ter informação. E aqui nos Estados Unidos a gente está vendo o momento depois disso, que a gente está agora, como é que a gente tem inteligência de informação que a gente tem, porque você tem essas databases iniciais, você tem. Agora, o problema é o contrário, tem informação demais. E como é que você coloca a inteligência artificial e todos esses outros serviços para você ter insights e, tá bom, agora que eu tenho toda essa informação, o que importa, o que eu faço com isso em várias indústrias. Então, isso é uma coisa que a gente tem olhado bastante, que está sendo super interessante, especialmente em indústrias super grandes, como logística, transporte, industriais, que historicamente não tinha muito software, não tinha muita conectividade. São mercados gigantescos que agora estão, deixa eu ficar inteligente, deixa eu ficar conectado. Essa é uma coisa que a gente está vendo bastante. A outra coisa que a gente tem pensado bastante, está super animada, é como é que é o trabalho do futuro. Né? Você tem, por um lado, essa coisa que o pessoal chama aqui de gig economy, que você não tem mais um empregador só, que você tem vários trabalhos, você tem uma carteira de experiência, uma carteira de receitas. O que isso significa para você, desde seguro-saúde, que o seguro-saúde geralmente você pega pelo teu empregador? Como é que funciona agora se você é o teu próprio chefe? Até, poxa, eu trabalho em várias empresas ao mesmo tempo. Como é que é trocar informação, trocar dados, trocar sistemas, trocar databases? Então, essa parte do futuro do trabalho, o trabalho do futuro é super interessante para a gente. E as ramificações disso em vários aspectos, desde saúde até fintech, até novos tipos de emprego. Que é ótimo que dá para ver que no Vale, às vezes a gente está olhando para problemas do futuro e para o brasileiro é bom ficar atento ao que está se passando por lá, porque vai chegar aqui também. Queria agradecer o público e a Mariana e a Renata por compartilharem esse conhecimento precioso do Vale, uma das poucas pessoas aí que realmente entende como as coisas funcionam por lá. Então, obrigado, Mari, obrigado, Renata. Obrigada, Bruno. Prazer.